começando a nossa live sobre ansiedade, uma série sobre ansiedade. Hoje no terceiro capítulo da nossa série Ansiedade. Então, eu espero que vocês estejam bem e eu peço para vocês assistirem até o fim, tá bom? Enquanto os irmãos vão entrando, eu vou compartilhar aqui a nossa live de hoje. Também vou pegar o link e colocar em grupos que eu faço parte. Eu peço para você compartilhar, mandar para um amigo, para sua família, para alguém que você entende que está precisando. Já entrou aqui uma pessoa, a Tainara, tá bom? Vamos estar entrando conosco. Daqui um minutinho eu vou estar entrando falando de mais uma parte, tá bom? Da nossa série Ansiedade, tá bom? Vou colocar aqui no grupo da nossa igreja. Você está convidado para conhecer a nossa igreja aqui na cidade de Itaguaí, tá bom? Cidade abençoada por Deus, uma cidade pequena, porém abençoada, tá bom? Igreja do Evangelho Quadrangular. E nós já vamos entrar aqui falando sobre ansiedade, tá bom? Ansiedade. Espero todos vocês aí na nossa live abençoada. Só vou compartilhar aqui mais um grupo, tá bom? Para que nós possamos ter um alcance maior na nossa live sobre ansiedade. Como eu tenho dito nesses dias, que a ansiedade ela é conhecida como o mal do século, juntamente com a depressão. A ansiedade, infelizmente, o Brasil é conhecido como o país mais ansioso do mundo. Então nós vamos dissertar aqui sobre ansiedade. Lucas, boa tarde, bom dia ainda, né? A paz. Nosso irmão Leonardo, da marcenaria, que Deus abençoe. Mas para ganharmos tempo e falarmos sobre ansiedade, eu tenho usado um versículo, e a cura da ansiedade verdadeira, ela está em Jesus Cristo, tá bom? Nós não abrimos mão dos psicólogos, psicanalistas, nós não abrimos mão de remédio, nós não abrimos mão de tratamento, de alguma coisa alternativa, mas eu quero dizer que a cura verdadeira, ela está através de Jesus Cristo. A ansiedade, Jesus disse em Mateus 6,34, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. A definição, como eu falei no primeiro dia, cada dia eu estou tratando de uma parte, é um bolo, e nós estamos fatiando esse bolo para entendermos um pouco sobre a ansiedade. Mas Jesus disse, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então a definição de ansiedade, assim, resumida, é o quê? É o excesso do amanhã, é a preocupação excessiva, exagerada com o amanhã, com aquilo que nem chegou. Lembrando, para mim entrar, que eu tenho dito que planejamento, ele é muito importante. Planejamento não é ansiedade, tá bom? Então só para você ter essa noção. E Jesus também, ele disse, qual de vós, em Lucas 12:26, qual de vós, por mais preocupado, ansiedade é uma preocupação, ou seja, vai acontecer, só que você já tem você já está ocupado agora, uma pré-ocupação. Qual de vocês que, por mais ansiosos que esteja, pode aumentar a sua altura? Se vocês não conseguem fazer ainda coisas pequenas, por que vocês estão preocupados, ansiosos com as outras coisas? Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus abençoe a Kailane entrando, a irmã Isabel, Deus abençoe aí, tá bom? Vai entrando na nossa live, compartilhando, tá bom? Clica aí, compartilha, manda para uma pessoa para que ela possa ser alcançada. Ontem eu terminei dizendo sobre as consequências da ansiedade. As consequências, dentre elas eu falei que ia terminar hoje. Agora as espirituais, a ansiedade, em boa parte, tem a parte psicológica, tá bom? Tem a parte genética, tá bom? Nós podemos ter a parte genética, biológica, a psicológica da ansiedade, sim, nós não desprezamos nada disso. Só que também tem fatores espirituais. Às vezes a nossa fé, como eu disse ontem, a nossa fé, quando ela tá para baixo, as nossas preocupações estão para cima. Quando a nossa fé está em cima, as nossas preocupações, a nossa ansiedade está para baixo. E uma das consequências, infelizmente, da ansiedade é exatamente o que? A falta de oração. Nós não conseguimos orar, nós não conseguimos buscar, nós não conseguimos estar na presença de Deus. Essa é uma das consequências
nós desconfiamos, a nossa confiança em Deus, ela se torna pequena ou quase nula. Então uma das consequências da ansiedade é que a nossa confiança em Deus, ela começa a ficar fragilizada, e ela pode até desaparecer a nossa confiança. Por quê? Porque Jesus, ele falou de ansiedade, ele falou: não andeis preocupados, homens de pouca fé. Ou seja, no mesmo texto que ele vai lá e fala das pessoas estarem preocupadas, é o mesmo texto que ele vai lá e nos chama de pessoas de pouca fé. Amém? Pessoas que não têm muita fé, porque às vezes a ausência da nossa fé ou a morte da nossa fé é a sobrevivência da nossa ansiedade. Então Jesus, ele disse muito bem isso: homens de pouca fé, por que estáis ansiosos? Então às vezes a nossa ansiedade é a retração da nossa confiança, é a retração da nossa fé ao Senhor. Hoje eu falei que também iria dizer sobre precipitado. Uma pessoa precipitada, normalmente, ela é uma pessoa também ansiosa. O que significa precipitado? É a pessoa que ela age sem pensar. E Provérbios 19:2 diz assim: não é bom agir sem pensar, peca quem é precipitado. Ou seja, a precipitação, ela governa a vida de quem é ansioso. Então toda pessoa que ela é ansiosa, possivelmente é uma pessoa muito precipitada. Como diz o ditado, ela toma os pés pelas mãos. Então a Bíblia diz que quem age ansiosamente, sem pensar, peca a pessoa que é precipitada. A palavra precipitar vem de precipício, à beira do abismo, à beira do perigo. Então toda pessoa que ela é muito ansiosa, ela está fadada a tomar decisões, posições erradas, ou precipitadas, ou antes do tempo. A palavra diz em Provérbios 14:29, o paciente prova que é entendido, mas o apressado, o ansioso, o precipitado, ele acaba fazendo loucuras. Então toda pessoa ansiosa demais, que nós fazemos parte, como eu tenho dito todos os dias, amanhã é o penúltimo dia dessa live, tem sido bênção para você? Coloque o seu comentário, tá bom? Tem muitas pessoas sofrendo com isso, e uma dose pequena podemos sobreviver. Uma dose muito elevada, ela é perigosa. Então a Bíblia fala que a pessoa apressada, a pessoa ansiosa, ela faz loucura, a precipitada. Então a ansiedade traz em uma das suas consequências a precipitação. Quando nós estamos ansiosos demais, nós acabamos tomando atitudes precipitadas. E atitudes precipitadas, o nome já diz, está nos colocando à beira de um precipício, de um abismo. Algumas dicas importantes para que nós possamos vencer a ansiedade, controlar a ansiedade. Lembrando que o mandamento do Senhor é: não andeis ansiosos. Ou seja, Jesus, ele diz que por mais ansioso que você esteja, em Lucas 12, 26 e 27, você não pode aumentar a sua altura. Então, se vocês não podem fazer coisas pequenas, como fará as grandes? Lembrando que Jesus, antes de eu dar as dicas aqui, ele disse que não é para nós andarmos ansiosos por aquilo que vamos comer, por aquilo que vamos beber e por aquilo que vamos vestir, que é necessidade básica. Então Jesus, ele também se preocupa com cada coisa. Mas pastor, como que eu não vou me preocupar com isso? Quem vai cuidar da minha vida se eu não trabalhar? Sim, só que Jesus disse assim: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. A Bíblia diz assim que o vosso Pai que está no céu sabe que você necessita de todas as coisas. Ou seja, Deus sabe que você precisa comer, beber, dormir, Ele sabe que você precisa vestir, Ele sabe de todas as nossas necessidades. Só que às vezes nós queremos tomar a frente de Deus, nós queremos ocupar o lugar de Deus no cuidado. Não, a nossa maior preocupação, primeiro, tem que ser com a nossa alma e com a nossa comunhão com Deus. Segundo, com a nossa vida, depois com o nosso corpo. Jesus fala que a vida vale mais do que o alimento, que o corpo, o corpo vale mais do que a vestimenta. Então, se preocupar mais com aquilo que é importante, aquilo que é necessário. Mais algumas dicas junto com a palavra de Deus que eu acabei de dizer, tá bom? Amanhã eu vou estar falando quando Jesus... Deus abençoe o pessoal da África, pastor Samuel José Lázaro, Deus abençoe direto de Moçambique.
Que Deus abençoe, tá bom? Então, o apóstolo Pedro, ele diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo te exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ou seja, por que a Bíblia fala para você lançar a ansiedade? Eu vou falar disso na sexta-feira. Porque não é sua. A ansiedade não pertence a nós. Originalmente, Deus não quis que ninguém fosse ansioso. Então, por isso que o apóstolo Pedro, ele vai lá e fala: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque Deus sabe que nós somos ansiosos. Deus sabe que nós somos preocupados. Deus sabe que nós temos excesso de futuro. Deus sabe que nós queremos viver o amanhã hoje. Nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo. Isso é muito perigoso para nós. Porque quem se machuca é nós mesmos. Você concorda com isso? Então as dicas aprenda a meditar. Aprenda a pensar mais e se conectar consigo, com a sua consciência. Eu não estou falando isso aqui é um ritual, isso daqui é uma simpatia, não. Eu estou falando que até Deus disse que nós devemos meditar, que nós devemos parar e pensar. Se conecte com você mesmo, olhe para o teu coração, faça perguntas para você, porque às vezes nós não queremos perguntar para nós e para Deus porque nós sabemos a resposta. Se conecte com você, medite mais, pense mais e depois pratique, tá bom? Porque a Bíblia fala: quando o machado não está afiado, usa mais força. Às vezes, na nossa ansiedade é porque nós pensamos pouco, daí gastamos muito tempo desnecessariamente. Pensar naquilo que é necessário. Faça atividades físicas, uma caminhada. Mude a sua rotina, porque a rotina também nos deixa ansiosos. A rotina nos mata. Do mesmo jeito que se você programar uma viagem para agosto, setembro, outubro, talvez dá aquela ansiedade, aquela preocupação, também às vezes a nossa rotina ela nos mata. Eu sempre falo isso na igreja, que a rotina mata. Nós temos que criar uma alternativa para mudar a nossa rotina. Isso é muito importante. Treine a sua respiração. Tome cuidado com o jeito que você respira, porque uma pessoa ansiosa, ela é uma pessoa ofegante. É uma pessoa que ela respira demais, uma pessoa que ela perde o fôlego. Então, inspirar, expirar profundamente. Isso é muito importante. Faça coisas que te alegram. Lembrando que nem tudo que é prazeroso e que nos dá prazer vem de Deus. Eu estou falando de coisas da vida. Assistir um filme, dar uma volta, ir para a praça, enfim, tem várias coisas que nós podemos fazer, um hobby, uma atividade, brincar, abordar, fazer alguma coisa que possa nos melhorar. Cuidado com as distrações. Tem muitas coisas que nos distraem, até o celular. Se nós não soubermos usar o celular devidamente, nós corremos riscos. Que riscos são esses? Risco de ficarmos ansiosos, porque assistimos vídeos demais, publicações demais, lemos uma frase, daqui a pouco já lemos outra e esquecemos da primeira. Então nós temos que tomar cuidado com as distrações. Eu sou de uma época que a televisão tinha 3 ou 4 canais. Então nós não éramos ansiosos, porque você ligava em um, tinha 3 opções. Hoje não, hoje você tem televisão, canal aberto, tem Netflix, tem YouTube. Nós nem sabemos mais qual pregação assistir, qual filme assistir. Você concorda comigo que a tecnologia, eu sou de uma época em que nós íamos até a locadora e alugava um videocassete, uma fita de videocassete para assistir um filme. Então era uma paciência, ir na locadora, escolher, voltar, assistir. Hoje não, você abre a Netflix ou a Prime Video, enfim, as plataformas de vídeos aí, milhares, nós nem sabemos o que é que nós vamos assistir. Então isso está nos tornando muito ansiosos, é muito vídeo, é muito conteúdo, é muita informação, e aonde sobra informação, falta inteligência e sabedoria. Então isso é importante. Cuidado com as distrações, faça passeios, faça viagens, se socialize, evite de ficar sozinho, porque uma das coisas que pode nos prejudicar e nos levar à depressão é ficarmos sozinhos. A Bíblia diz que aquele que se isola busca a sua própria vontade e luta contra a sabedoria, se insurge contra a sabedoria. Então é importante a gente se socializar, ser social, bater papo, conversar, aprender com outros. E às vezes quando nós conversamos com outros, nós percebemos que os nossos problemas não é tão grande assim. Tem muita gente sofrendo muito mais do que nós. Então é muito importante bater papo. Então hoje com o WhatsApp, eu sou de uma época que não tinha WhatsApp, eu sou da época do MSN, Orkut. Alguém é da época do MSN, Orkut aí? Então nós que somos da geração passada,
nós não tínhamos tanta essa preocupação. Hoje não, o WhatsApp é bom, mas nós estamos mais acelerados, nós queremos saber a resposta instantaneamente. Quem que talvez nunca ficou ansioso quando você viu alguém lá não sei se é status, que fala assim, escrito lá assim, escrevendo, digitando, melhor dizendo. Parece que isso gera uma ansiedade. O que será que está falando? Ou você manda uma mensagem já preocupado como que vai ser a resposta, ou ansioso pela resposta, e se não chega. Imagine, se nós ficarmos um dia sem internet, o que é que não vai acontecer? Parece que vamos entrar num colapso. Infelizmente, se nós não lutarmos contra isso, eu tenho um costume de desligar a internet de vez em quando. Eu gosto de colocar no YouTube fundo musical com paisagens. Coloca lá, fundo musical com paisagens. Então fundo Solting, fundo profundo com paisagens. Cícero Euclides eu gosto de colocar. Então Jim James, que é muito bom, coloca lá no YouTube, você para, senta, vê aquela paisagem, é bênção de Deus. Então estamos finalizando a nossa live de hoje com algumas dicas e a palavra de Deus também. Outra coisa, organize. Uma pessoa que ela não é organizada é uma pessoa que ela é muito ansiosa, porque ela nunca sabe onde está, ela está sempre preocupada, é uma pessoa que está perdida. Quem se organiza, dizia meu pai na fé, né? Diz meu pai na fé, o pastor João Batista, Taquarituba, quem se organiza não agoniza. Então a organização é a falta de agonização, e a agonia é um dos sintomas da ansiedade. Então quem se organiza, guardar as roupas, documentos, tudo certinho, organizado, é uma pessoa que não está perdida, é uma pessoa que é muito perdida porque ela é muito ansiosa. Organize a sua vida, a sua rotina e coloque como prioridade aquilo que é importante, que é Deus, que é a família. Como diz o texto, buscai primeiro o reino de Deus. Hoje as pessoas elas querem uma vida melhor, uma vida abençoada, só que não coloca Deus em primeiro lugar. Ela não quer Deus, ela não quer buscar a Deus, ela só quer buscar sua própria vontade, quer ir para o céu, mas não quer aceitar Jesus. Então nós temos que colocar prioridades na vida: Deus, família, a nossa vida como cuidado. Então nós estamos preocupados com tantas coisas, esquecemos das principais. Amanhã eu vou continuar as dicas, mas fechando, cuide e tenha experiências com a natureza, com um passeio, com uma caminhada. Veja mais coisas que Deus construiu do que aquilo que o homem construiu. Vivemos em uma selva de pedras, ou seja, olhamos para uma casa, alguém construiu e construiu muito bem. Não vamos tirar o mérito, não vamos desmerecer. Olhamos para um prédio, olhamos para uma ponte, olhamos para um avião, tudo isso aí é bonito, é importante, é louvável, mas é o homem que construiu. Só que às vezes nós acabamos olhando tanto para essas coisas, esquecemos do principal, que é olhar para Deus, olhar para o Criador. Olhar para a montanha, olhar para o céu, olhar para as estrelas, olhar para a lua, o ar, embora você não vê, mas você percebe ele. Então tudo isso daí é bênção para que nós possamos ter uma vida melhor. Então essas são algumas dicas. Amanhã eu vou passar mais algumas dicas. Espero que tenha sido bênção para você. Eu posso te pedir um favor? Essa live é para ser cura, para ser remédio. Com um clique aí você pode compartilhar. Pega o link, manda para alguém e compartilha no seu WhatsApp, porque é algo que todos nós precisamos vencer: a ansiedade, o excesso de futuras preocupações exageradas e excessivas. E eu quero terminar orando por você. Muitas pessoas assistem a live depois, e assista porque é muito importante. Eu tenho certeza que Deus já está trabalhando. Tem sido bênção para você? Tem sido resposta para a sua vida? Tem sido descanso? Nós vamos orar para que Deus possa trazer a paz, possa trazer descanso. Irmão Saulo, que Deus abençoe. Salvo engano, eu passei pelo encontro com esse irmão Saulo. Muita gente, a gente acaba esquecendo. Então que Deus abençoe todos vocês. Compartilhe, tá bom? Sei que a maioria das pessoas assiste depois do expediente de trabalho, mas que Deus abençoe, tá bom? E amanhã estaremos aqui no 4º e penúltimo capítulo da série Ansiedade, terminando as dicas, tá bom? E falando de coisas práticas para conseguirmos vencer a ansiedade. Vou orar com você e por você. Pai, o Senhor disse, Pai, para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma. Antes, todas as nossas petições deveriam ser conhecidas pelo Senhor através da oração, ação de graça e súplica. Pai, nós temos necessidades e o Senhor sabe delas. Eu oro, Pai, para que a necessidade, para que o problema, para que as coisas não venham ocupar o seu lugar na nossa vida. Pai, que venha cair o excesso de ansiedade, venha aumentar o excesso de fé, de confiança,
Que nós possamos, meu Pai, não ser chamados como teu filho disse para aqueles homens ansiosos: por que estáis ansiosos, homens de pouca fé? Deus, precisamos de uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé não fingida, para que possamos crer que o Senhor não perde o controle de nada. Senhor, se alguém agora preocupado, ansioso, meu Pai, desgastado, meu Pai, que perdeu o autocontrole da vida, das emoções, Pai. Se alguém, meu Pai, neste momento, meu Pai, excessivamente, meu Pai, é ansioso, que o Teu Espírito Santo possa visitar ela onde ela estiver, no horário em que ela estiver, e que caia uma graça agora na vida dessa pessoa, para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que Deus abençoe. Amanhã estaremos juntos aqui no 4º e penúltimo capítulo da nossa série Ansiedade. Deixe o seu comentário, deixe o seu testemunho, em nome de Jesus.